E aí, a partir daí que eu decidi, eu falei, não, Teve um marco, né? Teve um marco, né? Então, se eu posso falar que teve um marco decisivo para eu escolher, já foi no último ano da faculdade. Começamos agora mais um episódio aqui do podcast Criminalista em Foco e eu tenho a honra de receber aqui hoje a doutora Letícia Antinori, minha colega advogada criminalista aqui da minha cidade de Franca. Para mim é uma alegria convidá-la, trazê-la aqui para vocês, porque ela é jovem advogada, mulher e criminalista, assim como eu. O tema escolhido para o nosso episódio de hoje é os desafios do início da advocacia criminal. Cada uma tem a sua história, suas experiências e o objetivo é compartilhar aqui isso com vocês, a nossa vivência e ajudar você que está aí começando, engatinhando na advocacia criminal. Doutora Letícia, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui conosco nesse episódio. Olá a todos, eu que agradeço, né, o convite que foi feito, jamais poderia recusar, porque falar sobre o início da advocacia é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente a gente falar as nossas vivências, né, realmente o que a gente passou, as dificuldades, então é um tema que eu não poderia recusar e nem de quem veio o convite, né, a Fernanda maravilhosa, vocês já conhecem, então muito obrigada pelo convite, Fer. Lê, então vamos começar aí o nosso bate-papo. Por que você escolheu a área criminal? Então, eu acho que eu sempre quis qualquer coisa que fosse relacionada a crime, a criminal. Eu assistia série desde criança, eu gostava de resolução de crimes, tanto que por bastante tempo eu quis seguir a área policial, queria ser delegada. Desde criança, eu já falei até isso no Instagram, eu pedia pra minha mãe que eu tinha vontade de conhecer a cadeia. Eu falava, mãe, me leva na cadeia, eu quero conhecer. Então eu sempre quis. Eu acho que não teria área que pudesse me realizar mais do que o criminal. Então, assim, não tem, na verdade, uma explicação. Falar, aconteceu tal fato, e aí eu passei. Não tem uma história bonita por trás, mas eu sempre fui fascinada por ajudar, assim, de alguma forma poder... aquela parte de... Não que a gente faça, né? Aquela parte, necessariamente, de investigação. Mas eu adoro aquele estudo mesmo do crime, o que aconteceu. E vamos ver prova, uma coisa e outra. É uma coisa que, assim, que mexe muito comigo. Então, eu acho que eu vou pra onde tem a adrenalina. E o criminal, com certeza, era aonde teria mais, né? Então, foi pra onde eu escolhi. Olha que engraçado, né? Você falando que sempre despertou esse interesse por investigação, notícia. Quando eu era nova, quando eu estava no colegial ainda, ensino médio, nem pensava em vestibular, eu também me interessava por notícias. Então, quando saía um caso lá, homicídio, um roubo na minha cidade, que saiu no jornal, eu gostava de ler para eu entender. Só que quando eu comecei no direito, eu não gostava de direito penal. Eu acho que era pelo professor, porque a gente se identifica, né, a matéria com o professor, a didática, se a gente entende ou não. Então, eu passei a minha faculdade inteira sem gostar de nenhuma matéria. Eu fiz outros estágios e não me identificava com nada. Quando eu comecei aí no último ano da faculdade que eu entrei na Defensoria Pública, que eu fui para a área criminal, foi que eu me identifiquei com direito penal. E aí, a partir daí que eu decidi, eu falei, não... Teve um marco, né? Teve um marco, né? Então, se eu posso falar que teve um marco decisivo para eu escolher, já foi no último ano da faculdade. Bem interessante. Eu, pelo contrário, sempre amei penal na faculdade e eu só me ferrava em todas as provas. Eu ia mal e eu estudava e eu pensava, gente, mas eu amo isso aqui. E aí, isso era uma das coisas que me davam um certo bloqueio, que eu pensava, nossa, será que se eu for atuar, eu vou ser ruim? Porque como é que eu não consigo tirar nota? Mas eu acho que era um método, a forma que a prova era feita e tudo mais, porque, nossa, eu amava e eu persistia, porque eu falava, gente, eu amo penal, eu tenho que me sair bem de alguma forma, né? Isso é contraditório, porque, vou confessar uma coisa pra vocês. A minha primeira prova de direito penal, sabe quanto que eu tirei? 2. Foi a partir daí que eu falei, não, definitivamente alguma coisa tá acontecendo. Eu tirei 2. E aí eu corri atrás. Bem, Fê, porque a minha maior nota em penal foi 2. Eu tirava 0,8. Eu ia muito mal mesmo. Pois é. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o professor. A forma que ele ensina, pra te despertar o interesse ou não. E por falar nisso, eu vi que você comentou que queria prestar o concurso da delegacia. Em algum momento você chegou a estudar, pensar em concurso ou você começou já com a advocacia criminal?
Eu nunca quis advogar, né? E eu falava isso durante a faculdade. Eu falava, não, eu não faço direito para ser advogada. Eu vou fazer concurso. E eu estudei um tempo para ser delegada, né? E tudo mais. E um dia, do nada, me deu um clique que eu falei, não é pra mim, não é o que eu espero daqui a alguns anos, por várias questões do cargo e tudo mais. Eu falei, não é o que eu quero. E de começo, quando eu fui começar a advogar, porque apesar de eu não querer ainda advogar, eu ainda tava um pouco ali relutante e tudo mais, mas eu pensei, gente, se eu não for advogar, eu não tenho nada pra fazer. Eu parei de estudar pra concurso, então eu vou ficar sem fazer nada, vou advogar. E eu ia começar na área trabalhista, porque todo mundo me falava, ai, vai no trabalhista, que trabalhista dá dinheiro. E eu não gostava. E aí, quando eu peguei, um amigo me passou uma ação e tudo mais, nossa, eu achei que eu ia infartar de tanto ódio, que eu falei, gente, eu odeio essa área, eu não posso fazer isso. E aí foi quando meu pai falou, mas o que você gosta? O que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero fazer criminal. E aí eu comecei a advogar no criminal. E aí nossa, todas as ideias que tinha na minha cabeça de, concurso disso, concurso daquilo, sumiu tudo. Eu falei, não, é isso aqui, porque é isso que me dá prazer mesmo de fazer. E quanto tempo você ficou estudando pra concurso até você decidir começar na advocacia Foi criminal? pouco tempo, Fer, foi pouco tempo, porque eu fiz a OAB e quando eu passei na OAB eu já comecei a estudar. Então, deve ter dado ali 1 ano, mais ou menos, foi pouco tempo. Então, assim, eu acabei não perdendo muito tempo com isso. E aí, já logo montei escritório e já começamos. Nesse ponto, as nossas histórias são um pouco parecidas, porque quando eu também comecei o direito, eu fui aquela aluna que lá no primeiro dia levantou a mão e falou, eu quero concurso público. Porque como a minha mãe já era advogada e tinha um escritório, eu falava, não quero ter isso de captar cliente, de ter que ficar com essa incerteza. Eu queria uma estabilidade, um salário fixo, né? Na minha cabeça, era assim que funcionava. Aí, quando eu passei pela Defensoria Pública, eu falei, eu vou prestar concurso para a instituição e vou ser defensora. Aí, na minha cabeça, o que eu falei? Vou começar na advocacia criminal, ter uma renda para eu me manter, assim, para os estudos, e vou estudar e vai dar tudo certo, vai ser um sucesso, né? Diferente de você, eu passei na UAB quando eu tava no 5º ano. Então, eu já, quando eu comecei... Eu também. Ah, você também? Sim. Não tinha entendido isso. Aí... Só que lógico que não foi assim, não dá pra você conciliar os estudos de concurso para advocacia. O edital da Defensoria Pública é um, da advocacia criminal é outro. Então eu não conseguia me dedicar totalmente pro concurso e nem pra advocacia. E no meio do caminho também, outras oportunidades foram surgindo. Eu fui para as comissões da UAB, quando eu vi eu já estava coordenadora de uma das comissões, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária. Comecei com casos, não, diga assim, né? Depois de um ano e meio. Mas aí, quando eu vi, eu falei, não é pra mim. Tanto que faz uns 2 anos e meio que eu desisti do concurso da Defensoria Pública. Durante grande parte, eu ainda achava, eu me enganava, né? Eu achava que dava pra estudar para os dois. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo, né? Você ficar, eu vou fazer isso, mas também vou fazer isso, mas também... No fim, você não faz nada, né? Você não se dedica nem na advocacia, nem pro estudo do concurso, pra nada. Então, fica aquela coisa meio mal feita, né? Esse tempo, eu estudei e assim que eu falei, gente, não dá, não é pra mim. Eu falei, agora eu tenho que dar jeito na minha vida, vou arriscar e vou pro escritório. Entendi. E você teve alguma experiência durante a faculdade, um estágio, alguma coisa assim marcante que... Na área criminal, eu não tive nada, Fer. Eu falo pra todo mundo que foi eu e Deus no começo, com a cara e a coragem, porque eu não sabia nada. Mas assim, nada de nada de nada. Eu fiz estágio durante a faculdade no Procon, bastante tempo, acho que deve ter dado uns 4 anos no total, mais ou menos. Então, eu sabia ali direito do consumidor, até hoje, sei e tudo mais, sabia a prática. Mas, assim, criminal, eu falava, gente, eu não sei nada, eu não sei chegar numa delegacia, eu não sei numa penitenciária, será que vão me ameaçar, vão querer me matar? Como é que faz isso? Eu não sabia nada. O que eu sabia era o que eu tinha estudado para a OAB no cursinho. As peças que eu sabia fazer era isso que eu tinha feito para treinar para a OAB, mas eu não sabia nada. Nada de nada de nada. Então, eu fiz estágio, como eu já contei aqui em algumas oportunidades, na Procuradoria do Município. Eu fiz área civil, trabalhista e execução fiscal. Eu odiava. Tanto que eu achei que eu não fosse dar conta de ficar os 2 anos lá. Na Defensoria Pública, que eu fiquei lá quase 2 anos, eu aprendi muito da prática. Só que a advocacia é totalmente diferente da instituição da Defensoria. Não posso
dizer que não me ajudou, porque muita bagagem que eu tenho veio do estágio, então me deu certa segurança, né? Sim. Até porque eu conheci muita gente, fiquei amiga dos defensores, então isso me deu um suporte. Mas pensa, olha que incrível, né? A Letícia começou na advocacia criminal na cara e na coragem. Por quê? Realmente. Eu recebo tanta mensagem pelo Instagram dos colegas dizendo aí, eu quero começar na advocacia criminal, mas eu não tenho nenhuma experiência, eu nunca fiz nenhum estágio. E acha que isso realmente é um empecilho, né? Um impeditivo para você começar. No seu caso, você fez alguma coisa para você conseguir experiência? Como é que foi aí nesse começo? Então, eu acho que assim, só pegando, né, a sua última frase, eu não acho que isso é impeditivo de nada, porque todo mundo que chegou num ponto da vida teve que começar, ninguém começa de cima. Então, assim, gente, é arriscar, né? A gente nunca sabe se vai dar certo até que a gente tenta e dá certo. No começo, eu fui bem alienada, porque como eu não tinha noção de nada, pra onde você me jogasse, eu tava indo, né? Faz isso aqui. Aí eu fazia, compra isso daqui, eu comprava. Eu fazia tudo, porque eu tava desesperada, realmente. E aí eu fiz muito curso, comprei muito livro e tudo mais, porque eu tinha muito tempo. Eu não tinha cliente, então eu não fazia nada, né? Assim, o dia inteiro. Às vezes eu ficava no escritório assistindo série, até de que eu não tinha o que fazer. E aí eu comecei a fazer bastante cursos. Eu fiz até um do Eunice Talon. Eu sempre falei desse curso no meu Instagram. Nem lembro o nome agora. Acho que era Advocacia Criminal na Prática, alguma coisa assim. E ele me deu uma noção, assim, que eu não tinha. Porque ele começava a falar desse curso desde a parte da delegacia até recursos e habeas corpus, revisão criminal e tal. E aí, ele falava muito na prática, né? Tipo, você vai na delegacia, você vai falar isso, vai fazer aquilo. E eu ficava, nossa, é isso. Tanto que a primeira vez que eu fui na delegacia, eu fui com base no que eu tinha visto no curso. Você não perguntou pra ninguém, pra nenhum colega. Eu não sabia nada pra ninguém. Eu fui e eu lembrei das coisas que eu tinha visto no curso. Eu falei assim, ele já falou que tem que fazer isso, né? Não sei o que isso. Então, assim, eu até imprimi o curso, fiz uma apostila. E eu olhava, às vezes eu tinha dúvida, eu falava, deixa eu dar uma olhada aqui, tal, audiência de custódia, a primeira vez que eu fiz também foi com base nessas coisas de olhar no Google, de ler, sabe, artigo dos outros, de realmente essas coisas que eu tinha, porque a prática ali de dia a dia eu não tinha. Então eu pegava ali o que eu tinha, eu vi num curso que faz isso, eu vi num livro que se fala aquilo, então eu ia usando isso daí. E no fim até que deu certo, porque a gente só aprende vivendo mesmo, né? Não tem uma fórmula mágica e tudo mais. É indo, é quebrando a cara. Várias vezes eu chegava em balcão de cartório no fórum e eu já cheguei a falar. Falei, olha, eu sou nova, eu não sei, você pode me ajudar? De falar na cara dura, não ter vergonha, porque realmente eu não sabia. Então eu não tinha nem como transparecer. Falar, deixa eu fingir que eu sei, porque eu não sabia nada. Engraçado, porque por mais que eu já fiz estágio, que eu tinha essa experiência na área criminal, a advocacia é totalmente diferente. Lá eu não ia pra delegacia, não ia pra flagrante, eu não ia em penitenciário, então ninguém me ensinou isso. E também, quando você começa na advocacia, você não tem mais o seu chefe pra corrigir as peças. Seu chefe escrevia lá no processo, fazer apelação, fazer memoriais. Aí você descobrir sozinho o passo e ter segurança de estar fazendo certo. E assim como você, eu não fiz nenhum curso, né, prático. Eu fui na cara e na coragem. Eu lembro que a primeira sustentação oral, eu liguei para um colega advogado que eu sabia que já fazia. Vem cá, me fala o passo a passo. Eu tenho que fazer o quê? Eu chego lá, eu vou em qual setor? Fui perguntando. Penitenciária, a mesma coisa. Perguntei para um colega, liguei lá. Perguntei, né, os procedimentos, enfim. Mas tudo eu perguntava para alguém. Só que é isso, dar um fio na barriga, o primeiro procedimento, mas é como você bem falou, só a prática vai te dar essa segurança. Saiba também que cada região vai ser de uma forma, então não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de ligar. Antes você se informar e saber como é que funciona, do que você chegar lá e cometer alguma besteira ou prejudicar alguém, né? Eu até usava essa, que eu falava, pra quem não me conhece, eu sou de uma cidade que chama Muzambinho, né? No sul de Minas. Aí eu falava, às vezes, no fórum, então, que eu advogo em Muzambinho, eu vim pra cá agora, pra querer dar um migué de que, às vezes, lá era diferente, sabe? Eu tentava usar essa, às vezes. Muitas vezes colou também. Mas eu vou contar um mico e depois eu quero te perguntar também se você já pagou um mico. A primeira vez, você falou de audiência de custódia, eu lembrei. A primeira vez que eu fui fazer uma audiência de custódia, eu sabia, né, que a defesa teria que postular liberdade ou relaxamento da prisão ou liberdade provisória. E eu fiquei tão ansiosa com isso, que quando chegou na audiência, eu não esqueço,
Chegou lá na audiência, né? O juiz ouviu o cliente e quando ele terminou a oitiva, assim que o meu cliente encerrou a palavra, eu falei, excelência, eu quero pedir a liberdade do meu cliente. Aí ele falou assim, tudo bem, doutora, só calma que vai chegar um momento pra isso. Espera essa hora, tá? Porque o promotor tinha que se manifestar, pra depois eu me manifestar, e eu tava tão ansiosa que eu acabei atropelando. Isso não prejudicou, eu ri, né? Mas foi engraçado. Você já pagou algum mico nesse sentido? Em audiência de custódia também. Eu até já falei isso no Instagram e foi 2 em 1. Porque foi a primeira também e a pessoa me chamou, era 10 horas e a audiência era às 10 horas. Então eu cheguei lá, assim, saber nada, não sabia nada que tava acontecendo. E aí, na audiência, eu lembro que a juíza falou... Ai, você quer reiterar o pedido do Ministério Público? E eu falei, quero. Eu nem sabia o que era. É porque eles falam tão rápido, né? Aí eu só pensei, sim, quero reiterar, né? Tipo, óbvio. E eu nem sabia, tipo, o que o Ministério Público tava pedindo. Certeza que era prisão e a defesa tá lá. E no fim deu certo, que ele tinha, nem lembro agora como é que era, mas acho que ele tinha concordado com a prisão, com a liberdade e tal. E aí eu reiterei e deu certo, né? Eu nem sabia que eu tava reiterando, ele saiu com a liberdade. E depois que eu saí, essa mesma audiência, não bastasse essa vergonha, eu saí de lá e cheguei no escritório. E aí, a hora que eu cheguei no escritório, eu vi que a minha saia tava rasgada atrás. E aí eu fiquei tipo assim, gente, fiz a audiência inteira, né, ali, pelada praticamente, que todo mundo tava vendo, só eu que não, porque eu não sabia que tinha um rasgo na minha saia. E passei não só a vergonha de reiterar o Ministério Público, mas também a vergonha da roupa. Então... Viu só? Eu acho até que a gente pode programar um episódio só pra contar as verdades da advocacia, Nossa. os micos e os perrengues que a gente já passou. Porque não haja são história, poucas. né? Não são poucos. E, Leia, quando você começou... Eu acho que o primeiro desafio, né? Como eu acompanho há muito tempo jovens advogados... por falar nisso, quando eu comecei, você falou que você tinha um tempo ocioso, por isso que você ficou estudando, lendo livro. Sabe o que eu fiz? Fui pro Instagram. Comecei no Instagram em 2017, porque eu não tinha nada pra fazer, então eu encarei o Instagram como um lazer. Mas quando você começou, acredito que um dos maiores desafios encarados aí pelos jovens advogados é a questão do espaço físico. Quando você começou, você tinha um lugar pra você atender, ou você atendia em casa? Como é que era? Eu fui procurar uma sala para alugar, na verdade. Porque eu sempre morei em apartamento, então não tinha a menor condição. E assim, sendo bem honesta aqui, várias pessoas podem me xingar aí, mas é verdade. Esse negócio de, atende em cafeteria, que não sei o que, não sei o que. Pra mim, eu acho que isso daí na área criminal não rola muito. Às vezes você vai pegar um cliente que você vai defender ele de um estupro. O cara não vai querer te contar isso numa cafeteria. E são pessoas humildes também, na maioria. Sim, então, assim, pra minha vivência, eu acho que não cola. Pode ser que em outras regiões e pra outras pessoas isso daí funciona muito bem. Pra mim, eu achei meio sem sentido na época e falei, não, ou eu vou montar um escritório ou eu não vou montar. E aí eu procurei uma sala pra alugar, que ficava num prédio, porque eu achava mais seguro, né, como eu ficaria ali sozinha. E aluguei, graças a Deus, o meu pai me ajudou com tudo, né, mobiliou o escritório pra mim, que foi uma coisa que, assim, que me salvou, porque eu não tinha condição de montar um escritório. Eu, Letícia, de falar, aqui meu dinheiro, vou comprar os móveis, que não sei o que, eu não tinha condição de comprar um escova de dente. Então, se não fosse ele, eu também não teria montado. Só como meu pai sempre quis, o sonho dele era ter feito direito, então... Ele super ficava empolgado, sabe? Não, vou montar escritório. E eu sei que de quando eu achei a sala pra alugar a quando começou, passou 1 mês. Tipo, eu aluguei a sala, mobiliei e no outro dia eu já tava sentada lá e falando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui dentro? Mas eu aluguei, tô com esse escritório, inclusive até hoje, é o escritório que eu mantenho. Mas eu preferi por alugar uma sala e tudo mais. Tentei uma sociedade, acabou não dando certo. Então, falei, não, meu caminho é ir sozinha mesmo e vamos lá, né? A cara e a coragem, e assim fui. Nesse começo, com relação ao aluguel, energia, etc., o seu pai te ajudou? Tudo. O seu pai te ajudou nesse começo? Assim, ele não me ajudou, ele pagou tudo. Eu não tinha dinheiro pra nada. Sim. Então, assim, como eu não tinha cliente, ele ficou arcando com tudo. E assim, pra ser sincera, muitas vezes até hoje ele me ajuda.
Porque a gente que tem pouco tempo de advocacia, a gente sabe que às vezes dá uma apertada, né? Vem uma pandemia, às vezes, né? Igual a gente viveu agora. Então virou aquele caos, cliente que me falou que não tinha condição de pagar e tudo mais. Aí você vai negociar aluguel. Então, assim, ele sempre arcou com tudo. Quando começou, era tudo pra ele. Pagou os móveis, as contas, tudo, porque eu realmente não tinha dinheiro pra nada. Eu mesma não tinha condição. Pra mim, essa questão de espaço físico também foi um pouco mais fácil, porque como a minha mãe é advogada, eu tinha também, tenho, né, uma sala para atender, então eu não tive esse gasto no começo. Energia, meu pai já pagava, internet também, porque eles utilizavam, então pra mim foi um pouco mais tranquilo. Eu sei que isso não deve ser encarado como um impeditivo para alguém começar, tem as opções de cafeteria, coworking, você pode alugar também uma sala para você atender naquele momento, por isso que é importante cobrar consulta, porque aí meio que cobre os seus custos. Sim. Mas, particularmente, eu também não consigo encarar a possibilidade da área criminal atender nesses espaços. Por isso, porque você vai chamar um cliente que às vezes é humilde para uma cafeteria, para falar de um assunto delicado. Será que ele vai ter a confiança para te contar a verdade, o que realmente aconteceu? Eu acho um pouco delicado. Com a pandemia, que eu trabalhei muito tempo em home office, em casa, eu vi outras possibilidades de atender o cliente. Isso foi legal. Eu consegui atender por videoconferência, consegui atender por telefone. Então, eu acho que o advogado que está começando, ele tem que fazer um planejamento. Ver se ele tem a possibilidade de alugar um espaço, se ele tem a possibilidade de investir, colocar tudo na ponta do lápis. Ele também não deve se endividar no começo só para ter o luxo de falar que ele tem um espaço. Lógico. Tem que ser feito um planejamento e trabalhar com as suas possibilidades. Mas nunca achar que isso vai ser um impeditivo pra você não começar. Quem quer, dá o seu jeito. Dá um jeito. É o que eu sempre falo, assim, eu fui muito otária no começo, então eu sempre falo, não seja otário como eu fui. Porque eu pensava que tinha que ter tantas coisas, muita coisa na época que eu montei o escritório, eu comprei e tá lá, sem usar, porque eu achava que era... Assim, eu não tinha nenhum advogado próximo pra também me perguntar. Mas hoje em dia tem vários coworks, então assim, dá pra você entrar em um, ou dá pra você dividir com um amigo, né? Tem várias possibilidades, ou você mesmo, igual você falou, alugar uma sala ali por tempo, né? Não sei, eu já ofereci o meu escritório pra alguns colegas que não tinham na época, então, nossa, precisava atender um cliente, nossa, vem atender aqui, não tem problema, então assim, você dá um jeito mesmo, mas... e se planejar, igual você falou, Fer, porque quando eu digo que eu falo que eu fui otária, é por conta disso, eu era totalmente sem noção de como que se fazia a coisa, então assim, eu não tinha nem noção de quanto que gastava pra manter um escritório, pra montar um escritório, então por isso que eu falo, se não fossem os meus pais falar, olha, toma o dinheiro, monta, eu tava sem escritório até hoje, porque eu não tinha condição, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, pra me planejar certinho. É isso, né? A gente tem que fazer um planejamento, colocar os pés no chão e colocar realmente na ponta do lápis o quanto custa você manter um escritório, né? Ter esse espaço físico. E, Letícia, quais foram as maiores dificuldades que você encarou aí nesse início da advocacia? Nossa, todas possíveis. Desde isso que eu tô falando de não ter noção de nada. Eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu era sem noção. Esse foi o problema. Porque, assim, eu não tenho advogado na família. Eu não tinha nenhum amigo muito próximo que era advogado. Então, eu sofri muito pra entender como é que as coisas funcionavam. Porque eu não tinha noção. Eu, por exemplo, achava, né? Eu já falei isso no Instagram outras vezes, que eu tive um começo de depressão e tudo mais. Porque eu achava que eu tinha que ficar no escritório das 9 às 6 horas da tarde. E eu sentava minha bunda na cadeira e eu ficava lá. Então, muitas vezes eu ficava parada assim. Tipo, esperando dar o horário de ir embora. Porque... E, tipo, era uma coisa que eu não precisava ter feito. Que eu poderia ficar na minha casa. O cliente, ele vai te procurar. Ele vai ver seu número ali na placa, no Google. Ele vai te ligar. E eu achava que não. Que as pessoas iam tocar o interfone. Ia fazer uma fila. Que ia tocar e eu tinha que estar lá. Eu não saía pra almoçar. Eu pedia comida, eu não saía pra almoçar, porque eu falava, meu Deus do céu, eu tenho que estar aqui. E se a pessoa chegar, né? E não vai chegar do nada, assim, muito raramente. Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade foi não ter noção. Eu sofri muito pra pegar como é que a coisa funcionava, pra entender como é que eu mostrava pro cliente que eu existia.
pra conseguir fazer os procedimentos sem ter prática. Então, igual eu falei no começo, eu fiz alguns cursos, mas tem um advogado muito experiente aqui da cidade e tal, que eu tenho amizade. Eu fui no escritório dele e eu falei pra ele, eu falei assim, eu vim fazer uma entrevista com você. Porque eu quero saber tudo. E aí eu fiz uma lista e eu fui perguntando pra ele, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Eu vou ser ameaçada? O que acontece se acontecer isso? Tudo. Tipo, como que eu ponho preço? Como é que eu faço isso, aquilo? Tudo eu perguntei pra ele e eu gravei no celular. Depois eu ficava ouvindo. Falava, é verdade, assim que eu faço. Então, assim, eu não tinha noção de nada e isso também me ajudou muito. Mas eu acho que essa foi a maior dificuldade, assim, eu não tenho noção de nada, nem da prática, nem da vivência ali em si, o que eu tinha que fazer, de nada. Eu não sabia fazer um atendimento, eu não sabia fazer nada. Realmente, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, assim, eu tava muito crua no começo, sabe? Pelo menos se eu tivesse feito um estágio em escritório, eu acho que eu teria um pouco mais de noção ali do dia a dia, como que é e tal. Mas é o que a gente fala, não é um impeditivo. Eu não fiz, eu fui sem noção, eu fui muito crua. Mas também, por outro lado, uma coisa que eu acho que ajuda muito você, quando você tá crua assim, é que você aprende na marra. E quando a gente aprende na marra, a gente não esquece. Você fez uma burrice ali, igual a gente tá falando desses micos da audiência de custódia, tal, é uma coisa que não sai da tua cabeça, que você não erra de novo. Né? Então, quando às vezes você tem um chefe, o seu chefe não vai te deixar errar, né? Então, quando você tá sozinho, você vai quebrar a cara. E você vai aprender com isso. Então, assim, eu aprendi muito nesse tempo. E hoje em dia, se fosse pra começar de novo do zero, vixe, eu ia, nem se tivesse uma cadeira, um notebook só, tava lá e ia começar de novo do zero. Porque é uma experiência foda mesmo. Gostei dessa dica da Letícia. Você que tá ouvindo aqui esse podcast, pega um papel aí, escolha uns 2, 3 profissionais da área criminal que você admira, peça pra marcar uma reunião, vai lá, faz uma lista com todas as perguntas, pegue experiências diferentes aí dos colegas, que isso sim dá uma segurança e um norte pra você atuar. Faz uma entrevista. Então tá aí a atividade desse podcast. Por mais que eu contei aqui, né, que a minha mãe já era advogada, pra mim foi muito difícil lidar com tudo isso, porque eu não observava a rotina da minha mãe enquanto advogada, e quando é o seu nome, você tem que aprender, você tem que começar do zero, você tem que aprender como é que faz um atendimento ao cliente, como é que negocia, como é que precifica, a faculdade não ensina nada disso pra gente. A questão da captação de clientes. No escritório da minha mãe, o foco dela era civil, família e trabalhista. Então, ela não tinha clientes da área criminal para indicar. Minha mãe não me indicou cliente, eu tive que correr atrás. Meu primeiro cliente veio de indicação de um colega que fez estágio comigo. Então, eu comecei, assim, na busca, acho que como eu sempre fui muito ansiosa, a minha busca incessante foi a captação de clientes. E aí, eu comecei a buscar ferramentas. Eu fui pro Jus Brasil, naquela aba lá que tem de oportunidades, fui tentando pegar clientes por lá. Péssimo. Péssimo, por sinal. Aí foi quando eu entrei pro Instagram, que na verdade eu achava que ia chover de clientes a partir do momento que eu estaria no Instagram, e não é assim. Hoje a gente sabe que exige uma constância, uma dedicação, um tempo. E foi muito difícil. Eu não sabia o que falar para o cliente, como é que eu ia atender. Eu tinha medo de precificar. Eu falava assim, acho que esse aqui eu vou cobrar R$3.000, porque se eu falar que é 10, ele não vai pagar. Eu tinha, assim, segurança de achar que o cliente não confiaria em mim. Então, eu também tive essa dificuldade. Os clientes, assim, eu tive um cliente no mês, aí depois que foi pingando, até você construir o seu nome. É o que a Letícia, quem acompanha a Letícia sabe, ela fala muito isso no Instagram dela. Você se contrataria no primeiro mês? Jamais, gente. Eu, do jeito que eu era sem noção, coitada, não me contrataria nem pra ir no fórum pegar uma cópia, porque eu não tinha noção de nada. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício mesmo. Eu falei e tal, muita gente riu e tudo mais, mas é a verdade. Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu quero começar na advocacia ganhando 10 mil por mês. Tá, mas o que você tem a oferecer pra ganhar 10 mil? Às vezes a gente não tem prática nenhuma. E eu costumo falar muito isso, às vezes pode parecer duro, mas eu não sou uma excelente advogada. Você me perguntar, Letícia, você é uma excelente advogada? Eu não sou. Porque pra mim, a excelência vem com a prática. Então, pra mim, um excelente advogado é um advogado aí que tem, sei lá, 20 anos de advocacia, que já viu de tudo que você imaginar, de areia a bunda de baleia, como se diz. Então, assim, que já pegou os mais diversos casos, que já fez um monte de sustentação oral, um monte de flagrante, um monte de coisa. Agora, a gente que digo eu, assim,
que não tenho tanto tempo de advocacia, tem muita coisa que eu ainda não vi, que eu ainda não vivi, casos muito diferentes que eu não atuei, várias coisas na advocacia que a gente não fez. Então, assim, eu não me considero uma excelente advogada. Eu me considero uma boa advogada, acho que eu sou esforçada, tento cada dia mais melhorar. Mas, assim, a gente tem muita sede no começo de, eu quero dinheiro. Mas, peraí, o que você tem pra dar em troca, né? É uma troca. Qual que é o seu serviço? Você tem prática? Porque senão o cliente não vai te pagar. É a verdade, infelizmente. Uma coisa que eu fiz também para conseguir prática e experiência no começo foi me inscrever no Jurídico Certo, né? É um aplicativo aí, uma ferramenta para você fazer diligências. Então, foi algo que me deu dinheiro também no começo, porque eu não tinha clientes, mas eu consegui fidelizar com alguns escritórios. Então, eu tinha várias audiências toda semana para fazer. Não era do criminal, era civil, conciliação, consumidor, trabalhista. Eram demandas nesse sentido, mas me contrataram para fazer despachos. Então, no começo, eu fiz despachos com o juiz, nunca tinha feito, foi uma experiência também legal. Tirei cópias, então eu fazia muita diligência no começo. Tudo isso proporcionou que eu me conectasse com a prática também, conhecendo rotina de fórum, de estabelecimentos de conciliação, me ajudou bastante. Então fica aí também mais essa dica. A gente faz de tudo, né, no começo. Eu tive um amigo, que é meu amigo até hoje, que ele é especialista em família, e ele me levava para as audiências, tipo, hoje tem uma audiência de não sei o quê, de alimentos, de divórcio, sei lá, aquelas coisas de família que eu não entendo. Vamos pra você ver. E assim, muita gente acha que às vezes, eu vou me especializar no criminal. Você tem que fazer só coisa criminal no começo. Não vai, porque às vezes o criminal, eu particularmente acho ele mais difícil de aparecer logo no começo. Você precisa ter um nome, uma confiança, entendeu? Então, assim, eu fiz bastante essas coisas de família e tal. E me deu uma base muito boa, assim, aquela convivência mesmo no fórum, de você chegar ali e você já tá habituado. Aí ali, eu olhava na cara do juiz, tipo assim, eu já fiz audiência com esse juiz. Então, tipo assim, que não tinha nada a ver, porque nem era criminal. Mas quando eu fiz a minha primeira audiência, eu já tava mais tranquila, porque aquele ambiente eu já tinha estado antes. Exato. Então, às vezes, é melhor você fazer umas parcerias no começo, fazer umas coisas que, mesmo que não seja a sua área, mas pra você começar a entrar no meio, começar a ver como é que funciona e tudo mais. Porque acaba que o funcionamento do fórum vai ser o mesmo ali, praticamente, né? Os cartórios e tudo mais. Então é bom pra você ter uma vivência, mais ou menos, né? Fazer de tudo. Eu lembrei de um perrengue. Quando eu fiz a minha primeira diligência aí como correspondente jurídica, era uma audiência trabalhista. Eu falei, mãe, você vai comigo porque eu não vou conseguir fazer trabalhista. Eu sempre odiei. Tanto que eu parei de pegar, né, no começo, as demandas trabalhistas porque eu não conseguia. Eu falei, mãe, você vai comigo. Chegou lá na audiência, o juiz perguntou meu nome, eu tava tão nervosa que eu não conseguia falar meu nome, eu travei. Sabe quando dá um apagão? Aí a minha mãe me deu um cutucão assim, aí eu falei, Fernanda, né? Aí saiu. Aí a minha mãe, pra completar, ajudar o mico, fala, ai, doutor, é que a minha filha tá começando agora, é a primeira audiência dela, então ela tá um pouco nervosa, você vai ver ela muito por aqui, frequentando o tribunal. Aí eu, né? Poxa, mãe, obrigada por me expor, por deixar escancarado que era a minha primeira audiência, que eu estou nervosa. Já não bastava não conseguir falar, acho que já dava pra entender, né, que eu era nova. Pois é. Não precisava jogar na cara. Estamos caminhando aqui para o final desse episódio. Letícia, qual conselho ou quais conselhos você daria para quem está começando agora? Coragem e paciência. Eu acho que são... a gente brinca assim, mas coragem mesmo, porque é difícil a gente entrar numa coisa que é nova, tudo que é novo a gente tem medo, né? Então a gente fica inseguro de, nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? O pouco de dinheiro que eu tenho eu vou ter que investir? Será que vou ter retorno? Será que não vou? Então a gente precisa ter coragem pra falar, não, eu vou. Não sei se vai dar certo não, mas eu vou. E paciência, porque depois que a gente vai, aí às vezes dá vontade de desistir, né? Eu falo que eu propriamente vontade de desistir do escritório eu nunca tive. Eu tive vontade, assim, não sei como que eu posso explicar, mas a ponto de eu estar tão cansada, mas alguém falar, então desiste. Eu falava, não, eu não vou desistir. Eu quero ver como é que isso daqui vai dar certo, mas eu não vou desistir disso aqui. Então a gente tem que ter paciência porque é demorado e eu falo isso bastante no Instagram. Todas as marcas que você conhece, Coca-Cola, Nike, Adidas, ninguém começou. Coca-Cola não começou vendendo vários refrigerantes no primeiro mês. Vai pesquisar a história. McDonald's, pra quem já assistiu o filme e tudo mais que tem, não foi estourado no primeiro mês, deu trabalho. Então, assim,
tudo que hoje tem um reconhecimento que é sólido, veio caminhando e foi a trancos e barrancos e tudo mais, mas deu certo. Só que tem que ter paciência. Não é da noite pro dia que a gente consegue. Então, coragem e paciência. E manda dúvida pros outros, não ter vergonha. Eu acho também que é muito importante. Eu sou uma pessoa 100% sem vergonha na cara. Então, assim, eu falava mesmo no balcão do fórum, olha... Nós trocamos ideias até hoje, né? Sim, eu e a Fer, e outros advogados também às vezes falam, nossa, eu tô com um caso aqui, me ajuda aqui, o que você acha e tal. Então, assim, é perguntar mesmo, ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo tudo, ninguém sabe tudo, o direito tá em constante mudança. Ontem mesmo eu postei um negócio no Instagram, vieram me falar, não, agora já é de tal jeito. Eu falei, gente, eu não tava sabendo, tô desinformada, calma. Então, assim, muda muito, e é desse jeito, às vezes você não saber... Liga no fórum, finge que é estagiário, fala, deixa eu perguntar um negócio aqui, dá um migué, mas é ir atrás mesmo do que você quer, não ter vergonha e não desistir, porque dá certo, mas tem que ter paciência. Verdade, fica aí também o meu recado para você que tá começando agora, não desista, é um caminho árduo, é um caminho demorado, Sim. É um processo que você vai construindo dia após dia. Não adianta você fazer um mês, não ter os resultados esperados e você desistir e achar que o problema tá em você ou que as coisas acontecem no estalar de dedos. Então é uma constância, vai aí, continue estudando, leia livros, faça cursos de prática, não tenha vergonha de perguntar para colegas mais experientes, não tenha vergonha de fazer parcerias, chamar colegas para ir com você nos primeiros procedimentos. Eu, particularmente, fiquei 1 ano só assistindo audiências criminais, eu fui pro fórum da minha cidade, eu ia lá 1h da tarde, saía 5 horas e ficava assistindo. Eu fiz dessas também. Para você conhecer o procedimento, se familiarizar com a audiência, conhecer o posicionamento do juiz, do promotor, conhecer outros colegas advogados. O caminho é esse, é não ficar parado e achando que as coisas vão acontecer, né? Achando que o cliente vai bater na sua porta se você não fizer por onde. Se você não buscar meios também de colocar o seu nome, contar para as pessoas que você é advogado, que você é advogada, a sua especialidade. Então, tá numa rodinha, conta que você é advogada, que você tá atuando, tá num café, num evento, numa palestra, faça um network. Também, se você se sentir confortável, vá para as redes sociais. Tem gente que não gosta desse mundo digital, mas se você gostar, se interessar, tá aí também mais uma ferramenta. E é isso, não desista. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Letícia disponível aqui na descrição. E o que vocês precisarem, estamos aí para ajudar vocês nessa caminhada. Com certeza. Só chamar que a gente ajuda. Isso aí. Muito obrigada a todos vocês e vejo vocês no próximo episódio.